Minha saudação a todos aqueles que participam desta nossa série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, é o número 64 das nossas exposições sequenciais. Programa de atividades que é patrocinado pela Uniregistral, Universidade do Registro, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu torno aqui a apresentar o testemunho da minha gratidão e do meu reconhecimento por permitir e efetivamente incentivar a realização dessas nossas reuniões, tanto pela via presencial, e eu apresento aqui também minha saudação àqueles que aqui se encontram, e em particular o meu estimado amigo e juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Josué Modesto Passos, e também cumprimento o público que nos assiste pela via eletrônica, pela via informática. É um programa gravado, em que nós vamos examinar o tema do princípio da legalidade na sua 23ª parte. Mas antes de passarmos ao texto de hoje, vamos indicar aqui os livros que vamos sortear apenas para aqueles que estão inscritos na base da educação à distância, do EAD, da Uniregistral. A inscrição é gratuita, rápida de ser feita, cômoda de ser feita e relevante por muitos aspectos, até para que nós avaliemos o efetivo interesse que essa nossa série está a demonstrar ou não. E é condição adicional para participar do sorteio ter assistido destas 63 aulas, ao menos 3. Convenhamos que é muito pouco, acho que nós podíamos mais à frente, doutora Graziella, a cuja competência eu quero render aqui minha homenagem, aumentar um pouquinho o número dessas aulas. Nós vamos hoje sortear, ao final da exposição, 2 livros. Um é esse que eu ainda não tive a ocasião de conhecer, mas pretendo lê-lo, A Importância de Administrar Cartórios com Indicadores, da doutora Thalita Caldas. Aí está. E o outro, esse registro de imóveis, princípios da série Registro sobre Registro, tomo 1º, editado pela Primos, de Descalvado. Muito bem. Antes de começar a nossa exposição, 2 assuntos que eu queria mencionar. Primeiro, o lançamento ontem pela editora Cartier Latam, na sede da Associação Paulista dos Magistrados, aqui de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, de alguns livros, entre eles Dúvida Registral, Questões Processuais na Jurisprudência, que aqui se encontra, de coautoria da doutora Amanda Gil, que é nossa discípula aqui bastante frequente, a doutora Carolina Alice Fleury Neri, de Goiânia, a doutora Laura Contreira Porto, que também se apresenta sempre aqui entre nós, a minha estimada Luciana Hardman, que agora é registradora na Bahia, a doutora Manuela Rezende, a doutora Marcela Martins, que sempre frequentava as aulas antigamente e que agora, por motivos de trabalho, não pode, a Maristela Ferraz, que é minha assessora no Tribunal de Justiça, a doutora Patrícia Bigas Rodrigues, que também frequenta habitualmente as nossas aulas aqui, Dr. Pedro Bragato, a quem eu rendo particular homenagem, que hoje aqui se encontra, e o Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que é também habitual nas nossas reuniões. Esse livro, que foi coordenado validamente por mim, que não precisava coordenação um grupo dessa natureza, é muito interessante e talvez seja o primeiro na metódica seguida, ou seja, de examinar as questões processuais da dúvida registrária e examiná-las com amparo, tanto quanto foi possível recolher, na jurisprudência pretoriana administrativa do Brasil inteiro, o que foi possível recolher. Então, eu acho que tem o seu interesse para aqueles que gostam do tema do processo da dúvida. Embora, aqui vem o tema, o processo da dúvida que é examinado mais de perto diz respeito à fase judicial. Por isso os registradores
nem sempre se detém a examinar isso, porque a matéria fica entregue a uma fase posterior à sua atuação. Outro assunto que eu queria mencionar é que hoje cedo recebi uma comunicação que me deixa extremamente preocupado. Uma pessoa da minha confiança remeteu-me o endereço de todos os filhos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E como obteve esse endereço com nome, identificação e tudo? Pela central do Registro Civil. Essa central aí, o CRC. Ou seja, com um montão de entidades conveniadas para fazer. E outras coisas mais. Ou seja, não só isso, mas remeteu-me outros dados. Será interessante o dia que começar essas pesquisas cair na mão de quadrilhas organizadas, ou mesmo de gente que queira explorar temas que são típicos da privacidade. Porque o que interessa a alguém se A, B ou C tem filho ilegítimo ou se não tem? E, no entanto, esses dados estão aqui praticamente devassados. É algo que eu, que tenho lutado tanto pelo registro civil, submeto efetivamente a apreciação desta da digna classe dos registradores civis para que pensem um pouco. Isto, no fundo, é a morte do registro civil, porque o registro civil existe com essa tensão, publicidade e privacidade. Se não se respeita a privacidade, se tudo pode ser devassado, tudo é público a partir daqui. Então, qualquer um pode ter um arquivo completo de dados. É uma coisa preocupante, efetivamente. Eu temo que os parlamentares e as altas autoridades da magistratura brasileira ainda não se deram conta do que representa esta possibilidade de devassa, né? O Big Brother social. A entrega em mão da sociedade é bisbilhotice geral em todos os nossos dados. Bom, muito bem. Vamos avançar. Aula número 64. Do registro sobre registros. Princípio da legalidade, 23ª parte, como eu lhes disse. Na exposição anterior, eu fiz referência à recomendação número 1/2016, de 3 de novembro, portanto, acaba de fazer um ano. A recomendação foi expedida pela então Corregedora-Geral de Justiça do Maranhão, minha estimada amiga desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, pessoa extremamente simpática e muito dedicada à magistratura. E ela, nos considerando desta recomendação, observa, e a meu ver com razão, que é da competência das corregedorias, nos limites de suas atribuições. Interessante que se diga isso, nos limites de suas atribuições, porque nós tenderíamos talvez a achar que não há limites para a atuação correcional. E há. Aspas, expedir normas técnicas e também recomendações de orientação para a mais segura e eficaz prestação dos serviços extrajudiciais. Acrescentando ainda a consideração de que a experiência de muitos casos sugere a adoção de práticas preventivas na atuação notarial. E assim decidiu emitir, sob o modo de recomendação, um elenco de sugestões previdentes para a atividade dos tabeliões de notas. Eu tenho que chamar a atenção disso, quer dizer, a previsão, ou seja, ver antes, integra uma das características, talvez o atributo principal do notário, o CAVERE, o atributo do CAVERE, ou seja, dessa prevenção. E ela mesma está sugerindo algumas coisas concretas para o bom exercício do CAVERE. Sugestões que terminam por ter alguma repercussão no domínio da qualificação registral, matéria de que nós estamos aqui a ocupar-nos. Já na posição anterior, eu havia referido a circunstância de que muito dessa recomendação é devida também ao competente apoio, ao competente trabalho desenvolvido pela eminente juíza Sara Gama, que assessorou a desembargadora Anildes na Corregedoria de Justiça do Maranhão. E é justo repetir esta referência. Mas vejamos que o ponto de que é inédito na iniciativa formal da Corregedora maranhense, que ela não se ressinta de novidadismo. Ou seja, embora possa ser considerada inédita uma iniciativa como essa, de editar uma recomendação
para a elaboração de escrituras notariais, tal como ela faz nesse trabalho bem elaborado, essa novidade formal não representa uma aventura. Não é algo que, trancada num gabinete, a desembargadora Nildes fala, vamos fazer isso que eu acho que é bom. Até podia acertar, mas podia não acertar. Faltaria o contato com a realidade. Não, ao revés, ela recolhe da realidade uma experiência vívida que autoriza que ela edite regras. Aliás, esse é o caminho que se nós pensarmos um pouco, o que garantiu o êxito do direito romano? Por que até hoje o direito romano, no fundo, é o nosso direito aqui, um tanto pervertido, digamos, mas é o nosso direito ainda. Quantas regras temos até hoje recolhidas no direito romano? O que garantiu o êxito do direito romano é que eles não editavam regras a priori. As regras eram editadas depois da experiência. Primeiro vinham os fatos. Aliás, é conhecida a expressão ex facto oritur ius, ou seja, do fato nasce o direito. Podemos dizer também que do fato nasce a lei. Só se transforma em lei aquilo que a realidade mostrou adequada. Nós fazemos aqui o dever. Nós baixamos primeiro a regra e vamos ver se a regra funciona. Os romanos não. Primeiro vinham como as coisas funcionavam e depois, olha, isso aqui funciona bem deste modo. E a desembargadora Nildes fez exatamente isso. Ou seja, embora a iniciativa formalmente seja inédita, no ponto de vista material, essa ideia não é nova. Ela, ao contrário, o que ela faz é textualizar ou literalizar a experiência das coisas. E nisso está a grandeza maior, a meu ver, da iniciativa da desembargadora Nildes. Ou seja, ela recolheu aquilo que já era provado pela boa prática. O segundo ponto que eu quero realçar é de que bem se adotou pela Corregedoria do Maranhão o modo de um monitum, ou seja, de uma recomendação, respeitando-se, pois, os limites da competência atribucional que a lei brasileira, normativa subconstitucional, assinou às corregedorias. Isso está no inciso 14 do artigo 30 da Lei 8.935 de 1994. Alguns que já têm assistido às minhas exposições sabem que eu tenho, algumas vezes, indicado minha dúvida, para dizer o menos, quanto à constitucionalidade desse dispositivo do inciso 14 do artigo 30. Mas, enfim, até agora ninguém, parece que eu tenho falado sozinho isso, então a probabilidade de que eu esteja errado é bastante grande. Mas que eu tenho dúvida, tenho. De todo modo, uma recomendação sempre resguarda a independência profissional dos notários. Sempre eu chamo a atenção que o disposto nos artigos 3º e 28 da Lei 8.935 não fazem mais do que apontar algo que é connatural historicamente aos registradores e notários. A profissionalidade jurídica, a independência jurídica no exercício de suas funções. E a recomendação, portanto, deixando de determinar e imperar que se comporte de determinado modo o notário e o registrador, atua, a meu ver, de maneira bastante adequada. Em que consiste a recomendação administrativa? No Brasil é pouco tratada esta matéria. Há um artigo, aliás, é um artigo conciso, mas muito bem escrito por duas jovens juristas brasileiras, a doutora Débora de Roide e a doutora Elaine de Freitas, ambas até que me honram sendo minhas assessoras no Tribunal de Justiça de São Paulo, em um estudo intitulado Dos Atos Normativos da Corregedoria Nacional de Justiça. E as duas jovens autoras dizem ali que a recomendação é uma espécie de comando político não vinculante. O que quer dizer isso? É sim a vontade da administração, mas é uma vontade, digamos assim, condicional. Hoje se fala em futuro do pretérito, não é? Gostaria que, não é? É o vorrei italiano, doutor Josué. Olha, eu gostaria que se comportasse do seguinte modo. Não é ainda uma ordem, mas já é uma indicação política. As mães de família costumam fazer isso, não é? Só que pode seguir tapa depois, né? Chinelada e tudo. Mas a corregedoria não. Gostaria que a conduta fosse esta. Quem tem juízo, observa. Porque se o resultado não for correspondente àquilo que consta da recomendação, há sempre uma responsabilidade, não por não ter cumprido a recomendação diretamente, mas sim porque
Olha, eu avisei que isso ocorreria assim, não é? Eu sempre me lembro dessas histórias, eu às vezes não seguia a recomendação da minha mãe de levar guarda-chuva. E sempre chovia nos dias que eu não levava o guarda-chuva. Naturalmente, quando eu levava, eu voltava com o sol aberto e ficava carregando a troco de nada o guarda-chuva. Mas se eu não levasse, chovia. Então era melhor levar e... É mais ou menos isso. Façam sob pena de eu vou cobrar o resultado. Eu posso não cobrar a falta de observância da recomendação, mas cobro o resultado. Vou dar um exemplo. Imaginemos, sabe-se que os registradores e notários possuem, na forma da lei, e que está inteiramente conforme a Constituição Federal, o artigo 236, a responsabilidade exclusiva pela gestão administrativa e financeira do cartório. Suponha que o Dr. Pedro esteja lá, coisa que não ocorre e nem ocorrerá, com a gestão que sabemos que ele o faz muito bem no cartório, mas que esteja lá com um atraso considerável no setor de certidões e gente parada num outro setor do cartório sem fazer nada. Então é possível que embora o juiz, corregedor permanente ou a corregedoria geral não sejam responsáveis pela gestão do cartório, é possível recomendar que ele adote providências. Olha, eu recomendo que o senhor passe 2 de seus funcionários que estão ociosos para o setor de certidão para colocar as certidões em dia. Nós temos que zelar pela eficiência, pela rapidez de serviço, etc. Bom, ele pode fazer ou não fazer. Mas imaginemos, ele não faz, mas aquele que é responsável, que está isoladamente cuidando da certidão, dá conta do serviço, põe tudo em ordem. Fora do quest, o fato de não ter observado a recomendação não causa nenhum problema. Mas imaginemos que ele não siga a recomendação e continue o atraso. Então ele não será, na verdade, eventualmente, processado no plano disciplinar e até punido por não ter seguido a recomendação, mas por ter mantido o atraso, embora avisado de que podia tomar providências saneadoras. Em troca, se ainda adotando esta providência, mandou 2 funcionários para lá, ainda assim por motivos que nós podemos ver aí de força maior, caso fortuito, etc., ele não conseguir cumprir, não, olha, eu fiz o que o senhor falou e não deu resultado. Então, a recomendação tem esse sentido. É uma vontade política do poder, mas não é obrigatória. Não deixa de gerar, entretanto, alguma possível consequência com sua não observância. Elas falam em exortação de comportamentos. Exortamos a que se faça isso, que se faça aquilo. Exortação de condutas. E dizem Débora de Royd e Elane de Freitas, com apoio na doutrina deste grande administrativista português que é Paulo Otero. Aspas. Embora não se possa reconhecer natureza vinculativa nas recomendações, elas têm uma dada normatividade política, porque consistem em sugestão de conduta desejada pelo superior, ato de propulsão que visa a promover, incitar e estimular a ação de outros órgãos da administração ou a atividade de particulares. E prosseguem. Sua normatividade é diminuta, tem-se falado em soft law, ainda que a recomendação seja sempre uma forma indicativa da vontade de regramento emanada pela administração. Portanto, acho que a desembargadora Nildes cuidou adequadamente da matéria. Por esses 2 pontos. Ou seja, por recolher a experiência já aprovada, ou seja, não criou do nada, ou seja, não foi uma criação ex nihilo do que parecia bom e que não tinha sido ainda submetido à prova da experiência, mas, ao contrário, recrutou a experiência já consagrada. E, em seguida, em vez de fazer em forma de uma determinação, que, na verdade, enfrentaria o predicado da independência jurídica dos registradores e dos notários, diversamente fê-lo por meio de uma recomendação. Bom, eu não lerei aqui os artigos que estou mencionando. O texto está posto já e conhecidamente à disposição de todos aqueles que têm acesso à página da Uniregistral. E, além do mais, será objeto já do volume 2º, do tomo 2º do nosso registro sobre registros, que está em fase final de elaboração de seu índice,
competentemente elaborado pela doutora Amanda, doutora Laura e agora também pela doutora Thaís Castelo Branco. Mas vou, enfim, pelo menos apontar algumas coisas. Queria mencionar em particular, porque é algo bastante vasto a recomendação, o que está no item 443 do texto que os senhores têm aí, que é o que diz respeito às escrituras relativas a bens imóveis e direitos que lhes correspondam. O artigo 4º desta recomendação, e os senhores conseguem obter o texto integral dela no site mesmo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e ali há um link que remete à Corregedoria Geral, e na Corregedoria Geral consegue obter o texto integral. Este artigo 4º trata das escrituras que digam respeito a bens imóveis e direitos correspondentes a eles. E aí trata da identificação do imóvel, da menção do título de aquisição do alienante, do exame de documentos da propriedade, da indicação de alvará, quando seja o caso ou mandado, prova de quitação de tributos municipais, certidões do INSS, etc., Receita Federal, indicação do valor jurídico, do valor do negócio jurídico, etc. Salienta-se ainda na versada recomendação que a escritura encaminhada ao registro de imóveis, apenas para exame e cálculo de emolumentos, deva instruir-se com requerimento expresso e específico do outorgado, em que este se declarará ciente de que a apresentação não lhe assegurará prioridade. É um ponto, a meu ver, muito interessante, porque o usuário, de um modo geral, quando apresenta um título em cartório, o faz desejoso de que o título seja registrado. Claro que o usuário que tem um pouco mais de conhecimento do trabalho, ou um advogado, ou um despachante, ou alguém que tem alguma vivência no âmbito do sistema registral, sabe que muitas vezes é interessante fazer o exame e cálculo de emolumentos em separado, mas o particular não sabe isso, e o direito não é feito só para técnicos, nem para especialistas na área jurídica, ele é feito para o comum da população. Portanto, é razoável esclarecer que, olha, o senhor quer só para isso, só para verificar se isso aqui está em ordem, pode registrar, calcular os emolumentos. Eu quero dizer ao senhor, está bem, mas só que o senhor não adquire o direito posicional correspondente à prenotação, protocolo, é preciso deixar claro. E aí, eu penso que é dever dos cartórios em geral esclarecer para o particular que coisa é isso de protocolo, direito posicional que o doutor Ricardo Dipp menciona, que história é essa? O que quer dizer isso? Que é prenotação, não é? Precisa esclarecer, olha, simplesmente, o senhor, se entrar algum título agora a respeito do imóvel antes do seu, terá preferência, vai ser examinado em primeiro lugar e possivelmente ganhará melhores condições de registro do que o seu. É preciso ser esclarecido. Houve um período aqui em São Paulo em que as notas devolutivas estavam tão sintéticas e herméticas que praticamente só os grandes especialistas em matéria de registro entendiam. Então havia um problema lá, o imóvel estava no nome da dona Joaninha, mas apresentava um título vendido por João, a nota devolutiva era assim, feriu a continuidade, ponto. E que o particular entende que feriu a continuidade. Então faltava um pouco de explicitação, um pouco mais de comunicação com o usuário. Nós temos que... O doutor Narciso Orlando Neto tinha uma expressão muito interessante, nesse período, né, década de 80 mais ou menos. Os cartórios haviam evoluído, de fato haviam evoluído muito, do balcão para dentro. E que faltava considerar o balcão para fora. Ou seja, não só a imagem, mas o aumento da acessibilidade do povo em geral, que afinal é o destinatário do serviço. E nós temos que considerar que a população destinatária do serviço tem um determinado nível médio de instrução. Nós não estamos lidando nem com especialistas na área jurídica, nem com grandes civilizações suíças, europeias, espanholas, etc., mas o povo brasileiro que tem, em larga medida e conhecidamente, na sua média, uma certa carência educacional.
Então, nós precisamos suprir isso. Suprir por um meio pedagógico. Ensinando, indicando, instruindo, pelo menos dizendo não o que se deve fazer, mas o que ocorre com os comportamentos. Não é? E não era assim. Hoje melhorou bastante, não era assim. Entendia-se que não se devia comunicar nada. Era a mentalidade da época. E essas notas evolutivas eram herméticas. Tanto que, até há pouco tempo, eu me recordo que se pensava até mesmo em sugestões de como redigir notas devolutivas. Porque algumas eram excessivas ao indicar caminhos que nem sempre podiam depois ser acolhidos. Caminhos conflituosos, caminhos controversos. E depois fazia-se aquilo e eventualmente o juiz não acolhia num eventual processo e a parte... Então era preciso encontrar um meio termo. O meio termo provavelmente é a instrução, é a abertura das opções. Olha, o senhor tem este caminho, pode escolher ou não, este pode escolher ou não. Se vai dar resultado nós não podemos garantir, mas tem que fazer isto. O saneamento supõe tal. O que nós fazíamos antigamente? Não se propulsionava o saneamento dos títulos. Simplesmente se devolvia, volto a dizer, quase sempre com uma linguagem luminosa, misteriosa, hermética de todo. Era preciso um esforço muito grande de interpretação para compreender à luz de um título o que é que se estava querendo dizer. Torno a dizer isso, melhorou bastante, mas ainda talvez se justifique um curso de redação de notas devolutivas, exatamente para encontrar termos adequados. Não é curso de gramática, é curso de redação mesmo. Salienta-se ainda nessa recomendação da desembargadora Nildes, portanto, que as escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha, sendo o caso, distingam o patrimônio individual de cada cônjuge do patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, o que nem sempre vem ocorrendo nas escrituras de um modo geral. E remata-se com essas duas observações, parágrafo 2º e 3º do artigo 6º dessa manifestação administrativa maranhense, dizendo-se o seguinte: estando o bem imóvel alienado fiduciariamente, devem ser partilhados os direitos de fiduciante. Se na partilha esses direitos forem atribuídos a um só dos cônjuges, será necessária a anuência expressa do credor fiduciário. E, nos inventários, em caso de falecimento do cônjuge meieiro supérstite, antes da partilha dos bens do pré-morto, devem ser feitos separadamente, mas no mesmo instrumento, os dois inventários e as duas partilhas. Recomendações muito pontuais, muito interessantes, e cujos resultados parecem justificar, a meu ver, plenamente a edição dessa norma. Eu até quero acrescentar, é oportuno, que exatamente o teor desta normativa, editada pela desembargadora Nildes, se integrou no projeto que o doutor Josué, ao qual concorreu muito o doutor Josué Modesto Passos, e que teve também a minha participação, encaminhado esse projeto à Corregedoria Nacional de Justiça, à apreciação do ministro João Otávio de Noronha, exatamente para integrar a normativa mínima. A propósito da qual normativa mínima, eu também quero aqui noticiar que a Corregedoria Nacional manifesta atualmente grande interesse em vê-la cumprida, e a partir de fevereiro está, pelo menos, programada uma reunião semanal, da qual eu devo participar, exatamente para que nós possamos concluir a redação final. Parece que a sugestão ultimamente acatada pelo ministro Noronha, eu vou ver isso melhor por esses dias, é no sentido de editar uma só norma para reunir todas as especialidades. Com a antecipação de algo que não se fez, terá que trabalhar, de normas gerais que possam dizer respeito a todas elas. Então, vamos ver se isso se conclui. De toda sorte,
Essas normas constantes da recomendação editada pela desembargadora Nildes estão incorporadas já ao esboço de normativa do notarial encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. Eu concluo dizendo aqui que a iniciativa da Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Maranhão é digna de muito e de todo justificado reconhecimento. E assim é, eu volto a dizer, por esses motivos que indiquei até aqui. Ou seja, uma norma recolhida da experiência das coisas. Sempre gosto de lembrar aqui uma frase que guardo na lembrança desde os meus tempos da faculdade. Me foi ensinada pelo meu querido amigo, o professor Cláudio Lema Garcia, que citava isso de memória e de certo modo, me inspirou também memorizar. É uma frase do grande pensador brasileiro, que foi Tobias Barreto, e que eu já mencionei mais de uma vez aqui. Diz ele: as instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. A história do Brasil, o idealismo utópico brasileiro, na expressão de Oliveira Viana, mostra exatamente isso. Frequentes instituições criadas em gabinete, que talvez se apliquem muito bem à Nova Zelândia, à Austrália, ao Japão, à Europa, não se aplica ao Brasil. Não se aplica ao Brasil. Porque não se considera a realidade das coisas. Não se considera a natureza das coisas. E editam-se normas muito bem acabadinhas do ponto de vista do linguajar, quando isso se faz, porque ultimamente nem isso se tem feito, e elas vão chocar-se contra a realidade. E o segundo ponto foi a circunstância de que o ato administrativo expedido pela então Corregedora-Geral do Maranhão, saiu na forma adequada, como recomendação. Era a forma de respeitar a independência jurídica, a profissionalidade dos registradores e, neste caso, dos notários. Nós vamos aqui, então, terminar a exposição de hoje, que eu fiz com tempo mais expedito, não só porque o teor da aula comportava essa celeridade, essa brevidade, mas porque estou presidindo a eleição da sessão de direito público hoje no Tribunal de Justiça. E tenho que voltar para o encerramento em breve lá. Vamos então ao sorteio dos 2 livros. Primeiro a importância de administrar cartórios com indicadores, da professora Thalita Caldas. Número 73. Doutor Fabiano, meus parabéns. Parece interessante o livro. Estou vendo aqui, a autora é formada em administração de empresas pelo Mackenzie, pós-graduada em marketing e em gestão estratégica. E, segundo livro, este registro de imóveis, princípios, tomo 1º. Número 26. Caroline Castro Rodrigues. Muito bem. Novamente, recomendando àqueles que se interessem pelo tema do processo de dúvida, esta obra feita aqui com o apoio de vários dos nossos frequentadores presenciais e também por alguns que frequentam na via informática as nossas atividades. Esse livro Dúvida Registral, Questões Processuais na Jurisprudência. Eu também lembro que ontem se lançou por igual, também pela Cartier Latam, um livro sobre as gratuidades no registro civil. Tema preocupante, obra que conta com a participação do trabalhos do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, André Ramos Tavares, José Renato Nalini, professor Celso Fernandes Campilongo,
o nosso estimado Ricardo Felício Scaff, que está sempre frequentando aqui as nossas aulas, e outros importantes autores. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, renovo os meus cumprimentos ao reitor da Uniregistral e quero salientar o meu júbilo por verificar que o nosso grupo, pelo nosso grupo, com a atividade que temos desenvolvido aqui, foi possível fomentar e impulsionar o empenho de muitos dos que aqui estão e que também nos assistem para elaborar esse livro. Ao mesmo tempo em que estão em curso outras atividades, estão em curso outros trabalhos. O Dr. Mauro está aqui, está elaborando um trabalho muito importante, a doutora Patrícia também, e outras atividades também ainda estão em curso. Isto é fruto da boa vontade, sobretudo dos senhores. Não basta ter apenas a potencialidade intelectual. Aqui é um problema de vontade, de constância, de permanência, de perseverança. Estudar é difícil, supõe sempre esforço. Então, estou muito contente, agradeço muitíssimo o empenho de todos e, de certo modo, confesso aqui um pecadilho de vaidade por ter sido aqui um servo inútil que acabou incentivando um tanto e cooperando pelo menos no plano da empolgação para que essas obras fossem e estejam sendo produzidas. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.